O Lewandowski ontem disse que esse caso todo só está no pleno porque é o Lula. Só porque o investigado é o Lula. O Lewandowski foi um dos dois que votaram contra a realização desse julgamento no pleno. Desse julgamento no pleno do Supremo. Ele queria que tudo fosse tocado na segunda turma. E chegou a dizer que o Fachin só mandou para a votação no pleno com a concordância do Fux porque é o Lula. Disse ainda que Lula foi impedido de ser candidato, que o Brasil teria tomado outros rumos, enfim, fez um proselitismo político o Lewandowski, não é? Que não surpreende. O Lewandowski é amicíssimo do Lula. Sempre que lhe cabe decidir algo a respeito do Lula, é favorável ao Lula, né? Lewandowski é fidelíssimo à sua amizade com o Lula e às suas ideias políticas. Ele e Marco Aurélio votaram. O Marco Aurélio, é bom lembrar, inclusive, que ontem, naquele caso lá da CPI, então ficou 10-1, o que aconteceu, por que o Marco Aurélio... Mas se a gente ouvir o que disse o Marco Aurélio, ou ler pelo menos, ele não era contra a CPI, não é contra a CPI. Ele simplesmente disse que não era nem o caso de julgarem aquilo, de avaliarem aquilo, e que ele teria feito a mesma coisa que o Barroso. Ou seja, convenhamos que não é um voto de divergência, né? Ele simplesmente falou, não, a gente não tem que votar isso aqui. Então ficou 10-1, mas na verdade ele afirmou que concorda com a posição tomada pelo Barroso em relação à CPI, não é? Hoje temos outra esquisitice. O Fachin está falando já há um bom tempo e o Fachin está dizendo que, na verdade, ele apenas tomou essa decisão de declarar a incompetência jurídica da 13ª Vara e transferir os casos para Brasília porque a maioria assim decidiu. E ele foi voto vencido. Então, conceitualmente, ele discorda da própria decisão. Um negócio impressionante. Mas está sendo, é o que ele falou, é uma função de ministro, que vem antes até de convicções. É discutível. É discutível. Porque tudo, na verdade, deveria ser o que eu leio na Constituição. Se o que ele lê na lei, não só na Constituição, mas nas leis específicas, se o que ele lê faz com que ele conclua que sim, Curitiba tem competência, ele deveria ter dito Curitiba tem competência. Mas ele afirmou, não, eu tenho de seguir uma maioria que venceu o meu voto, diz o Fachin, não é? Então ele está ainda apresentando suas posições, porque há algo muito importante embutido na fala do Fachin, que é a ideia de que a suspeição de Moro deixa de ser assunto, deixa de ser questão, deixa de ser causa a partir do momento em que é declarada a incompetência da 13ª Vara. E aí, claro, isso vai produzir muito equilíbrio na votação. Muito equilíbrio. Mas interessante que o Lewandowski ontem, ele deu a entender que tem receios do que decidirá o pleno, porque ele queria que o caso ficasse confinado à segunda turma. E o Fux, quando ele falou, não, porque vocês trouxeram para cá porque é o Lula, né? Ainda citou o Marco Aurélio, dizendo, será que o processo tem nome e não tem apenas capa? Como diz o eminente ministro Marco Aurélio, que aliás votou da mesma maneira que o Lewandowski. Votou para que o caso não ficasse no pleno, mas na segunda turma. E aí o Fux disse, na sua opinião, não é? É o que você pensa, não é nada disso, disse o Fux. E o Lewandowski, respondendo ao Fux, porque o Fux defendeu a postura do Fachin de analisar no plenário, mencionou que o combate à corrupção pode ser prejudicado. Esse é um vício
que pode ter um efeito expansivo e atingir, digamos assim, um grande trabalho feito pelo STF no combate à corrupção. Aí o Lewandowski falou: quem combate corrupção é a Polícia Federal e o Ministério Público, não o Judiciário. O Judiciário é o guarda da Constituição. Ele está falando do Supremo, né? Como se o Supremo fosse o Judiciário. Agora, por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Fux rebateu: isso é uma visão sua. E o Marco Aurélio, que anda dando risada à toa, disse: o ex-presidente tem prerrogativa de só ser julgado pelo plenário. Gilmar Mendes disse que o habeas corpus tinha um andar trôpego, um ir e vir realmente macabro. O Fux afirmou que... Olha só que importante isso, hein? O Fux afirmou que a existência das duas turmas não pode transformar o tribunal em 3 Supremos. O Pleno, a primeira turma, e a segunda turma, de modo a dar decisões díspares. Foi a posição do Fux. E isso acontece, né? Tanto que advogados muitas vezes brigam, fazem movimentos, fazem cálculos para que o caso que eles defendem chegue à segunda turma, onde acreditam haverá uma visão mais compatível com os argumentos da defesa. E que na primeira turma é mais complicado. Já era assim quando o Toffoli era da segunda turma e ele, Lewandowski e Gilmar formavam um trio ali que provocou derrotas para as investigações no âmbito da Lava Jato e de outras investigações contra a corrupção. É que Lava Jato virou marca de fantasia. E a primeira turma era vista como aquela que estava sempre mais próxima de confirmar a punição, confirmar a condenação, enquanto a segunda turma, pelo contrário, sempre enxergava direitos não respeitados dos réus, ou até de condenados. O Toffoli saiu para virar presidente, a Carmen foi para a segunda turma. No início mudou, agora não muito, não é? Ela tem acompanhado mais o Gilmar Mendes nos últimos tempos, inclusive na sua mudança de voto lá no caso do Moro. E a primeira turma pode ter novidades, porque o Marco Aurélio vai se aposentar e o Fachin pediu para ir para a primeira turma. Quer ir para a primeira turma, para a vaga aberta. O natural seria o sucessor do Marco Aurélio, aquele que sucederá ao Marco Aurélio no Supremo, que ele vá para a primeira turma. O Fachin falou: não, manda ele para a segunda, eu vou para a primeira. Não é? Quero voltar para a primeira. Mas é uma reivindicação do Fachin, provavelmente cansado dos embates com Gilmar e Lewandowski. A segunda turma é que tem agora também o Cássio Marques, além da própria Carmen. Então, já falamos aqui muito, suficientemente, né? Ontem, hoje, inclusive, na passagem do Joel e da Ana aqui pro Acontece, a gente falava a respeito do que está em jogo, ou seja, o Fachin continua falando, é bom lembrar, não houve nenhum voto. Então, se o Pleno vai manter a decisão do Fachin, e aí se vai derrubar ou manter a decisão da segunda turma referente ao Moro, são coisas distintas. O Fachin entende que não, que decidido uma coisa, a outra deve desaparecer, se decidirem pela transferência para Brasília, e esse embate deve ir longe, porque são duas questões cruciais e mais, né? Com uma tendência, principalmente no caso da segunda turma julgando a suspeição de Sérgio Moro, um caso para equilíbrio de votos. É difícil imaginar o que vai acontecer. O Lewandowski, precavido, protestou, abriu divergência ontem, querendo que o caso ficasse na segunda turma. Mas nem o Gilmar Mendes o acompanhou. Nem o Gilmar, que tem uma obsessão pela ideia de condenação do Sérgio Moro, de considerá-lo suspeito, parcial, etc., nem o Gilmar acompanhou Lewandowski na ideia de que o caso não deveria ir para o Pleno, por uma simples questão citada até pela Carmen: o direito do relator de enviar para a turma ou para o Pleno. Simples. E foi aí
que o Lewandowski disse quantos e quantos habeas corpus foram julgados nas turmas e não houve a ida para o pleno, só porque é o Lula, né? Disse o Lewandowski, que inclusive, repito, fez primeiro uma lamúria, né? Pelo Lula não ter sido candidato em 2018, e depois insinuou que se ele tivesse sido candidato, o Brasil teria tomado outros rumos, né? Quase que garantindo que o Lula teria vencido a eleição, o Lewandowski. Foi ali um manifesto político do Ricardo Lewandowski em meio à sua divergência em relação ao ministro Fachin. Então, o Fachin ainda está falando, isso vai longe. Mas eu quero só aproveitar, porque esse caso a gente vai falar inclusive amanhã, isso é inevitável, né? Porque talvez amanhã já tenhamos uma definição e falaremos então das consequências aí já determinadas, do que vai acontecer. Ou então ainda estaremos ali nos estertores da votação, esperamos que no máximo isso, né? Que não estejamos no meio da votação, que ninguém peça vista, para esse troço não enrolar demais. Mas o fato é que as consequências já foram faladas e repetidas inúmeras vezes, mas claro, voltaremos ao tema. Mas eu queria só destacar aqui, tudo que o Supremo decidiu ontem, está decidindo hoje, talvez amanhã, será obviamente muito importante, todos nós estamos debruçados neste assunto, mas houve uma decisão do Supremo na segunda-feira, do pleno, todo mundo votou, que não mereceu lá imediatamente muita atenção. É que o governo do Amazonas aprovou uma lei, obviamente a Assembleia também, né? Determinando que escolas públicas e bibliotecas públicas tenham pelo menos um exemplar da Bíblia em seus acervos. Foi uma decisão do governo do Amazonas, certo? E da Assembleia. Então, que bibliotecas públicas e escolas públicas tenham, ali no seu acervo de livros e tal, pelo menos um exemplar da Bíblia. Só isso. E alguém foi lá bater na porta do Supremo. O julgamento foi no tal plenário virtual, né? Ou seja, não é necessário ficar justificando o voto. O relator do caso fala, e aí as pessoas acompanham ou não, podem até abrir uma divergência e justificarem. A ação direta de inconstitucionalidade havia sido ajuizada em 2015 pelo Rodrigo Janot. Segundo ele, a norma estadual fere o princípio da laicidade estatal ao fazer juízo de valor sobre um livro religioso. Quanta bobagem, Janot. Mas a bobagem foi seguida pelos ministros do Supremo. Finalmente, 6 anos depois, o caso foi resolvido. A relatora Carmen Lúcia, ela considerou que a lei confere tratamento desigual aos cidadãos, já que garante acesso facilitado em instituições públicas apenas aos seguidores, palavra que ela usou, da Bíblia, enquanto desprestigiava adeptos de outros livros sagrados. Aqui tudo entre aspas. Não há fundamento constitucional a justificar essa promoção específica de valores culturais. Nem se baseia no preceito constitucional que autoriza o ensino religioso em escolas públicas. E disse que ao determinar a existência de exemplar da Bíblia nas escolas e bibliotecas públicas, lá no Amazonas, institui-se comportamento em espaço público estatal de divulgação, estímulo e promoção de conjunto de crenças e dogmas nela presentes. Prejudicam-se outras, configurando-se ofensa ao princípio da laicidade estatal, da liberdade religiosa e da isonomia entre os cidadãos. Um voto patético. Primeiro, isso só deveria ter ido ao Supremo se o governo do Amazonas, lá naquele momento, há 6 anos, 7 anos, tivesse determinado, ordenado que as pessoas lessem a Bíblia.
E não cabe, claro, ao Estado determinar esse tipo de coisa. Aí alguém poderia ir ao Supremo, ó. Estão obrigando as pessoas a lerem o livro. Aí sim, o Supremo poderia tratar de defender a liberdade individual e a garantia de que o cidadão não pode ser obrigado pelo Estado a ler alguma coisa. Agora, o entendimento, naquele momento, do governo amazonense, da Secretaria de Educação, de que a Bíblia é um livro cujo valor é tal que deve estar à disposição, não é leitura obrigatória, à disposição numa biblioteca. Ou seja, procura quem quer, consulta quem quer, ler quem quer. E nas bibliotecas das escolas, não deveria ser assunto para o Supremo. O Supremo que tem defendido tanto o federalismo, não aceitou essa liberdade do governo do Amazonas de colocar a Bíblia à disposição nas bibliotecas públicas e nas escolas. O que Carmen não entende, no seu filistinismo, e o mundo está tomado, momentaneamente, isso não é duradouro, mas está tomado pelo filistinismo. O filistinismo espalhou-se, até porque ele traz consigo a presunção de um conhecimento que não há. E isso se espalha, porque é fácil conviver com uma presunção e não com a necessidade de estudar, de ler, de se aprofundar. Isso se espalhou pelas academias, pelo jornalismo, O filistinismo espalhou-se pela política, nem se fala, e também pelo judiciário. Em seu filistinismo, a Carmen não entendeu que, primeiro, ninguém era obrigado a ler. Segundo, era apenas deixar à disposição para eventuais consultas. Não se trata de seguidores, doutora Carmen. É um livro histórico. A senhora sabe qual a primeira escrita, o primeiro texto que trouxe o seguinte imperativo: não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho, ou então, em outro momento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Isso embrenhou-se na civilização até para os que negam o texto ou dão de ombros para o seu teor. Isso embrenhou-se, inclusive, no direito, com o não matarás, com o não furtarás, com o não darás falso testemunho. E mais, ali, quando a senhora fala em defesa de determinada das outras religiões, o judaísmo, claro, tem como livro base o Antigo Testamento, ou seja, a primeira grande parte da Bíblia. O cristianismo, o Antigo e o Novo Testamento. E o islamismo parte, inclusive, da ideia, além de uma religião nascida entre filhos de Abraão, os ismaelitas. O islamismo, ele tem Abraão e até hebreus, como José, como Moisés, e o próprio Jesus Cristo, como grandes profetas. Então, as três grandes religiões, assim chamadas, monoteístas, e as três acreditam no mesmo Deus, elas têm a Bíblia como referência. O Alcorão, inclusive, ele tem... O Alcorão que não foi... foram palavras e algumas frases e conceitos que Mohammed foi deixando e aquilo foi compilado. Ele inclusive, adotou inúmeros preceitos e ordenanças da lei mosaica, ou seja, de Moisés. Então, a base civilizatória que está nesse livro, doutora Carmen, é imensurável. Estamos falando de bilhões de pessoas que têm como base da sua crença este livro. Mas não é só isso. Não é só isso.
o Gilmar Mendes, porque ela foi acompanhada por Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber, Lewandowski, Toffoli, Fux, Nunes Marques, Barroso, claro, e Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que aprecia o alemão, fala bem alemão, deve saber que aqueles diversos dialetos germânicos se tornaram um idioma alemão com a tradução desse livro por Lutero. Esse livro deu origem na sua tradução, mas qualquer livro daria? Não. Tal é a riqueza literária, tal é a riqueza de história, de valores ali contidos, que a sua tradução inaugurou um idioma, estruturou um idioma. Você tinha vários dialetos germânicos. Aquilo foi estruturado como idioma alemão. A tradução ordenada pelo rei James para o inglês da Bíblia, ou seja, a tradução direto do hebraico do Velho Testamento e do grego do Novo Testamento, transformou o idioma inglês que todos vocês falam aí, eu imagino, no Supremo. Devem falar bem, ler bem inglês, não é? E a tradução da Bíblia. Mas seria de qualquer livro? Não. Tal é o número de conceitos, a riqueza histórica, a importância histórica, independentemente da crença, que a tradução para o inglês reestruturou o idioma. Tanto que muitos consideram que o inglês conhecido hoje, ele deriva de Shakespeare e da tradução ordenada pelo rei James. É conhecido como tradução do rei James. Não foi ele quem fez, ele ordenou. Não foi ele quem fez a tradução. Ele ordenou apenas. E mais, a senhora considera que outros conceitos de vida estariam sendo desrespeitados, o que é uma bobagem. Por acaso, uma biblioteca pública, uma escola pública pode ter um livro de Aristóteles? A política de Aristóteles, que na verdade, você tem ali vários textos dele que foram compilados por outros autores, mas são textos dele. Ou a ética. Devem estar numa biblioteca? Eu acredito que sim. Isso ofende os seguidores de Platão? Por acaso o anticristo do Nietzsche receberia a atenção do Supremo se estivesse numa biblioteca pública ou numa escola pública para consulta? Não, o grande pensador alemão Nietzsche. O anticristo, que é um conjunto de ideias anticristãs, haveria algum problema? Ou o Supremo diria, não, isso ofende os cristãos? Ou os livros onde Nietzsche adota uma posição antissemita radical, de ódio aos judeus? Esses livros são impedidos de estarem nas bibliotecas porque ofendem todo um povo? Por acaso o Karl Marx não pode ter seus livros, os livros dele não podem estar nas bibliotecas porque aí os seguidores de Adam Smith serão desrespeitados? Ou a riqueza das nações não pode estar na biblioteca porque aí os que preferem o capital serão desrespeitados? Ou a senhora imagina que o Capital é só um livro de economia? Não é antes uma linha de pensamento filosófico, um conceito que preconiza um novo homem. Todos preconizam. Platão preconizava, Aristóteles preconizava. Hegel, mais do que ninguém, na sua dialética, preconizava o fim da história. A teleologia, ou seja, a história caminha numa direção em todos esses autores e também na Bíblia. Mas o problema é a Bíblia, não é? Dona Carmen, senhores Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Edson Fachin, Dona Rosa Weber, senhor Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Fux, Nunes Marques, Barroso, Gilmar Mendes. Fosse outro livro que contraria N outras posições, fosse Schopenhauer, fosse o existencialista Jean-Paul Sartre, ou o maior dos existencialistas e que pensava o oposto do Sartre, o Kierkegaard, tudo bem.
Aliás, Kierkegaard talvez não, porque ele era cristão. Talvez vocês achassem que haveria aí apologia. Então o problema não é que um livro específico. O problema é o livro. A Bíblia. Mas só informo que a própria Bíblia, um sujeito que estava preso por Roma numa ilha chamada Patmos, na ilha de Patmos, um sujeito chamado Hana, ou João, como conhecemos, já havia dito que vocês fariam isso.